Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. Vamos conversar sobre as relações entre os poderes da República, especialmente entre os poderes judiciário e legislativo, que ultimamente andaram complicados. Começo nossa entrevista lhe perguntando: o que está acontecendo? A judicialização da política ou a politização do judiciário? Eu acho que é a judicialização da política, que é uma tendência do mundo moderno, não é só no Brasil. Todos os países atualmente em desenvolvimento adotam esta política. E isso vem de algum tempo, não é de agora. Isso é novidade para nós brasileiros, porque só veio com a Constituição de 88. Mas a judicialização da política, ela vem a partir quando terminou a Segunda Guerra, onde se descobriu que o poder judiciário era o poder que podia ser o fiel da balança em razão de não estar jungido ao poder econômico. De forma que, a partir daí, foi necessário se fazer uma revisão crítica do direito. E isso foi feito nos países mais desenvolvidos, foi feito na década de 50. Nós nos atrasamos muito nessa revisão. Portanto, só com a Constituição de 88 é que nós estabelecemos um judiciário diferente. Um judiciário que está pronto não para solucionar os conflitos existentes na sociedade, mas principalmente para ser o cobrador das políticas públicas, para ser o fiscalizador da realização dessas políticas públicas. E isso tudo para o brasileiro, isso tudo até para os políticos brasileiros, isso é uma novidade. Não existia. Mas a senhora não acha, por exemplo, agora o Congresso Nacional está debruçado sobre esse impasse criado por uma decisão liminar do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, que discordou da maneira de votação dos vetos presidenciais que estão acumulados, não é? Isso gerou um impasse aqui dentro, não é? E assim como o Supremo Tribunal Federal tem autonomia e soberania para decidir a sua pauta, não deveria ser dado ao Congresso Nacional autonomia e soberania para definir como votar a sua própria ordem do dia? Cidadania se faz com exercício. Nós estamos engateando em termos de cidadania plena com politização da política, com judicialização da política. De forma que para o judiciário não tem sido fácil e também não tem sido fácil para o legislativo e para o executivo. Por quê? Porque o judiciário brasileiro sempre foi o parceiro dos dois outros poderes. Ele não era poder, ele era um chancelador das decisões tomadas pelos dois outros poderes. A verdade é esta. E havia entre os poderes vamos dizer assim, essa grande combinação, onde as decisões legislativas, as decisões do executivo, eram homologadas pelo Poder Judiciário. E o Judiciário se mantinha para prestar jurisdição quando os conflitos eram entre os cidadãos. Essa era a justiça que nós tínhamos. O juiz era a boca do legislador, falava aquilo que o legislativo dizia através das leis e estamos resolvidos. Não me incomodava. O Poder Judiciário não incomodava. Ele passou a incomodar quando começou a ter decisões que são decisões políticas. Passou a interferir politicamente. Eu não quero me deter exatamente em um aspecto. Eu sou magistrada e tenho as limitações de entrar e me imiscuir em situações que estejam em julgamento, mas o que eu acho é o seguinte: o Poder Judiciário ainda carece de uma formação adequada para exercer o poder desta nova forma. Nós ainda temos dificuldades, nós magistrados temos dificuldade de termos uma atuação de judicialização da política com um certo equilíbrio.
como também o legislativo tem dificuldade de aceitar uma verdadeira intromissão no seu poder. Isso não está acontecendo só no Brasil. Os outros países passaram por isso. Só que passaram nos anos 50. Quando as coisas eram mais fáceis, quando o dinheiro era mais fácil, havia uma reivindicação de direitos de outra espécie, não estavam em voga os direitos de terceira geração. Os tempos eram outros e as coisas foram melhor. Para nós tem sido difícil porque é exatamente no século XXI que nós estamos vivenciando essa, vamos dizer assim, para o legislativo, a intromissão no poder. Mas isso tudo já foi feito. Isso foi feito em França, isso foi feito em Portugal, isso foi feito no Canadá, nos Estados Unidos. Isso é natural. Agora, é preciso que os executores do poder, as pessoas que estão exercendo o poder, tenham os limites das suas decisões, possam gerir esta nova forma de se prestar à justiça dentro de um equilíbrio, né? E para haver este equilíbrio, é preciso que o Poder Judiciário conheça a nação como um sistema, para não pensar que o Poder Judiciário pode viver isolado, pode tomar decisão isolada. Porque qual é sempre a decisão do juiz? O juiz acha que ele vive em um casulo, em um castelo, ele não pode se contaminar com os outros poderes e ele decide solitariamente. Ou decide num colegiado, mas com base na lei. E eu acho que o judiciário precisa conversar mais com os outros poderes, precisa saber das dificuldades dos outros poderes, para esses poderes começarem a se unir e sincronizadamente reger a nação. Essa é que é a macro política que os países modernos estão realizando e que nós precisamos fazer. Agora, nós não temos, como eu já disse, uma preparação adequada para fazermos este tipo de exercício jurisdicional. Então, ficamos muito equidistantes sob o ponto de vista institucional e particularmente, nós somos amigos dos deputados, dos senadores, amizades como qualquer cidadão. Mas, institucionalmente, os poderes ficam reservados, ficam equidistantes. Então, o judiciário deixa funciona como se fosse uma ilha isolada. E é exatamente isso que nós estamos preocupados dentro da nova magistratura e dentro da nova formação dos magistrados. Agora, ministra, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal nunca teve tão em voga, né? Está aí nas manchetes, o acompanhamento, a população acompanhando seu julgamento, especificamente esse julgamento que ganhou uma grande dimensão pública, que foi o chamado mensalão, não é? Primeiro, a senhora acha positivo esse tipo de dimensão pública que o Supremo Tribunal Federal ganhou? Eu acho muito positivo na medida que nós, do Judiciário, estamos muito distanciados da sociedade e do povo. Então, para o Judiciário, foi um ganho na medida em que as pessoas começaram a participar do Judiciário, começaram a sentir a existência de um poder que estava ao alcance da cidadania. Eu acho isso muito importante. Agora, por outro lado, o que eu acho é que, com a TV Justiça, que é um grande instrumento de democratização, sem dúvida alguma, mas houve uma exposição excessiva. E essa exposição excessiva leva a uma participação que, às vezes,
pode causar um desconforto para os julgadores. Por exemplo, nas redes sociais, a gente vê opiniões assim, bastante antagônicas sobre o julgamento da ação 470, essa que foi apelidada do Mensalão e que tanta polêmica vem provocando. Muitos considerando que o Supremo se deixou contaminar pela política em geral e que os ministros foram partidários, foram facciosos, que tomaram partido de um partido, no caso o PT, cujo comando estaria lá sendo julgado naquele momento, e que a tese do domínio de fato, do chamado domínio de fato que foi aplicada pelos ministros, terminou também provocando muita resistência de que não haveria prova e que os ministros foram induzidos. Quer dizer, não está havendo uma certa politização excessiva também, indevida, nesse tipo de julgamento? Não, eu acho que não. O que eu entendo é que, na medida em que a televisão levou o julgamento, e pela primeira vez nós tivemos um julgamento de colarinho branco, nós tivemos julgamento de pessoas importantes, nós quebramos um paradigma. Não se quebra paradigma sem haver um certo desconforto. Não existe isso. Então, o Supremo, ao fazer esse julgamento, e fazer um julgamento público, onde as pessoas acompanharam o julgamento do Mensalão como se acompanha uma novela, porque aquilo foi importante. Eu pergunto o seguinte: para a cidadania, isso foi importante? Eu respondo sim. Por quê? Porque nós, brasileiros, nunca demos satisfação dos nossos julgamentos ao povo brasileiro, a não ser os tribunais de júri, onde era permitido ingressar e assistir quem quisesse, etc. E nós não sabíamos como as coisas eram julgadas. Com a TV Justiça e com o julgamento do Mensalão, foi possível acompanhar como o Supremo julga e como aplica as suas teses. Eu acho que foi positivo, sim. Muito positivo. A senhora considera, por exemplo, que a aplicação da teoria do domínio do fato foi uma evolução do ponto de vista da magistratura brasileira? Acho que foi uma evolução, e aí vem uma explicação. Qual foi a grande perplexidade? A grande perplexidade que nós tínhamos um Supremo antes do Mensalão e temos um Supremo depois do Mensalão. Porque o Supremo Tribunal Federal sempre julgou tese jurídica, sem estar ligada aos fatos, porque ele é um tribunal de teses. Julga a inconstitucionalidade ou a inconstitucionalidade dentro de um padrão de legalidade absoluta, sem examinar fatos, sem descer a minúcias de fato. No momento em que ele se viu à frente com os fatos, começou a ter uma outra dimensão. E passou a ser um tribunal diferente, pelo menos a quem estava na expectativa de dar continuidade àquela coisa sonolenta, morosa, equidistante, hermética, porque quem julga tese jurídica julga de forma hermética. Então os julgamentos eram até meio enfadonhos, porque se ficava em torno de teorias para verificar o controle de constitucionalidade e inconstitucionalidade. O povo nem prestava muita atenção, porque o interessante para o populacho é o julgamento dos fatos, os fatos da vida, as consequências desses fatos para com a nação. Isso é que foi interessante. E a senhora, como cidadã, acha que o Supremo julgou bem? Não sei. Eu não conheço o processo, eu não conheço as provas, eu não posso dizer, porque seria uma leviandade da minha parte. Eu posso até dizer que eu não acompanhei de perto o julgamento. Eu não acompanhei de perto.
Portanto, seria leviano dizer julgou bem ou julgou mal. Não é porque a gente só pode dizer isso quando a gente conhece realmente a essência das coisas. Agora, sem dúvida alguma, a nação tinha uma expectativa e o Supremo Tribunal Federal atendeu a essa expectativa. Eu quero crer, diante da responsabilidade que tem os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele atendeu a essa expectativa não porque quisesse ser popular, mas em razão das provas existentes nos autos. O que é que eu já ouvi de comentário sobre as provas existentes nos autos? O que eu já vi de comentário é o seguinte: as provas eram evidentes e contundentes. Ninguém se preocupou, quer dizer, aqueles que foram a julgamento no mensalão, ninguém se preocupou em esconder as provas, em deixar as provas camufladas. As provas ficaram muito evidenciadas. E foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, à vista dessas provas, não teve como não condenar. Este é um comentário que eu já ouvi, e até alguns comentários em off de alguns ministros do Supremo. As provas eram muito evidentes, né? Ministro, mudando um pouco o foco da nossa conversa, depois de tantos anos de magistratura, o que nessa quadra histórica em que nos encontramos, o que a senhora salientaria como marcos positivos na evolução do judiciário brasileiro? E o que a senhora assinalaria como as principais mazelas que remanescem no Poder Judiciário brasileiro? Olha, eu acho que foi um grande passo a judicialização da política. Foi uma forma do judiciário se modernizar e sair de uma atividade meramente interpretativa. Ele agora passa a ser um fiscal das políticas públicas contidas na Constituição. Todo magistrado é um guardião da Constituição na medida que está guardando não a lei, mas os princípios constitucionais. Eu acho isso fantástico. Eu acho que o magistrado hoje ele tem muito mais responsabilidade do que teve no passado. Mas essa responsabilidade da magistratura é que faz e dá importância ao Poder Judiciário. Lamentavelmente, muitos não entendem, não têm esta percepção. Mas esta é a percepção da Constituição de 88, né, que é moderníssimo. E dentro desse nível de judiciário, desse modelo de judiciário, que foi a opção do legislador de 88, nós temos dois pontos luminosos, né? Eu sempre falo isso, são dois pontos luminosos. O primeiro foi o Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque para que o judiciário brasileiro se encontrasse com este novo modelo traçado na Constituição, não foi fácil. Porque o legislador foi corajoso ao traçar esse modelo político de judiciário. Mas a magistratura não vamos dizer assim, não teve a percepção da mudança. E compareceu à Constituinte com um discurso muito retrógrado do passado, da manutenção das prerrogativas, não se incomodando com as dificuldades que ia ter diante do novo modelo. De forma que foi preciso a reforma estabelecer algumas tomadas de posição para que o judiciário pudesse ir aos poucos entrando nos eixos. E o Conselho Nacional de Justiça foi isso, para a gestão do Poder Judiciário, que sempre foi péssima, não se dava satisfação, não se funcionava com eficiência, e a Constituição começou a cobrar eficiência e eficácia das decisões judiciais. Começou a cobrar lei de responsabilidade fiscal para juiz, que gastava o dinheiro público como dinheiro no pote, vai tirando e vai gastando. Não tem mais para gastar, faltar papel, deixa o papel acabar, não tem problema. Eu sou juiz e eu presto a jurisdição que eu quiser. As coisas mudaram e o CNJ está caminhando para isso.
exigindo eficiência, eficácia e etc. Esse é o grande ponto luminoso. E o segundo ponto luminoso foi a criação da Escola Nacional de Formação e Preparação de Magistrados, né? Essa também foi uma grande ideia do Constituinte. Por quê? Com um judiciário que tivesse uma boa gestão e com uma magistratura que começasse certa dentro dos novos padrões, nós íamos nos encontrar um dia e termos um judiciário adequado àquele modelo que foi traçado na Constituição de 88. E que problemas remanescem? O grande problema do Poder Judiciário é uma cultura bastante arcaica, atrasada, ligada a muitas tradições. As mudanças no Poder Judiciário são muito difíceis, porque, como sempre o Poder Judiciário viveu para si, não viveu para o povo, não viveu para o justicionado, não viveu para prestar jurisdição, viveu como viviam os nobres e os monarcas de 2 décadas, de 2 séculos atrás. Então, você tirar a magistratura deste nível de conforto não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Está havendo uma dificuldade. Por isso que a intervenção do CNJ é muito salutar. Ainda nós encontramos grandes problemas. E o segundo grande problema da magistratura é porque, com essa independência dada ao Poder Judiciário, onde ele começa a gerir, né, recursos, começa a fazer aplicação dos recursos, etc., ele não teve muita medida. Esse é como se fosse aquele filho que não teve a educação adequada e gasta a mesada inteira e gasta mal esta mesada. E uma outra situação é que, em razão da importância do Poder Judiciário, e hoje tudo passa pelo Poder Judiciário, houve uma invasão repentina da corrupção dentro do Poder Judiciário. E nós não estamos sabendo lidar com isto, porque no passado nós não tínhamos corrupção. Era uma espécie de corrupção, mas era diferente. É uma corrupção de amizade, de compadrio, de intimidade entre os poderes. Esse tipo de corrupção no judiciário sempre existiu. Agora, no judiciário pós-88, nós temos um outro tipo de corrupção. Nós temos a corrupção onde a magistratura, alguns poucos magistrados, estão querendo enriquecer. E isso é extremamente preocupante. E principalmente a cúpula do Poder Judiciário, muitos que ainda estão na cúpula do Poder Judiciário, querem aplicar os mesmos métodos que nós aplicávamos há 50 anos atrás, achando que nós temos de coibir a corrupção intramuros, sem falar, de uma forma discreta, para que a sociedade não se assuste, para que o judiciário não se desmoralize. Mas isso não pode mais, porque o avanço da corrupção foi de tal ordem que as pessoas sabem. As pessoas que foram vítimas estão sabendo. E ninguém mais esconde isso. Então, eu pontuo que isto é um grande problema. Agora, a senhora não acha que talvez fosse também necessário, conveniente, mexer ou modificar o sistema de indicação dos desembargadores, dos ministros? A senhora é a favor da vitaliciedade, por exemplo? Eu acho que a vitaliciedade é uma garantia importante para a magistratura. O que eu questiono na magistratura é a verticalização que ela existe, né? Que nela existe. Por exemplo, o juiz, ele tem sua vida toda pautada pelos tribunais de justiça. Os desembargadores são os senhores absolutos da vida profissional de um magistrado. E estes desembargadores não são escolhidos pelos magistrados,
são escolhidos por quem? Pelos próprios desembargadores, como se fosse um clube de amigos, né? E com um aval da política, que agora já diminuiu consideravelmente na justiça estadual. Isso já diminuiu consideravelmente, né? Porque se fazem as listas tríplices e à vontade, sem interferência nenhuma, etc. Então, isso aí já melhorou. Já existe esse grande esta grande interferência política nos tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal, que é uma escolha eminentemente política. Sempre me perguntam isso. Está certa essa forma de escolha? Eu tenho ponderado muito sobre isso, né? Porque essas questões de cidadania, de Estado, são muito preocupantes para mim, porque eu sou agente de poder. Então, eu tenho de ter o mínimo de informação a respeito dessas coisas. De forma que eu tenho muita preocupação e penso muito nisso. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, todos os países do mundo, e porque a gente não inventa pólvora, a gente tem de se comparar com as nações civilizadas. Então, todos escolhem os seus ministros da forma que é escolhido no Brasil. É o presidente da República que escolhe. O que está errado com o Supremo Tribunal Federal? É porque ele tem uma competência gigantesca. Nos países evoluídos, onde o presidente da República escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele só exercita o controle concentrado. E aí é um tribunal constitucional, é um tribunal político, onde ele vai olhar as linhas mestras da Constituição e dizer se está nos trilhos ou não. Essa concentração de poder no Supremo é que me deixa preocupada e que está causando também este desconforto, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem um poder gigantesco. Ele pode fechar o Congresso Nacional, ele pode decretar um impeachment do presidente da República, eles podem tudo. Aquelas 11 criaturas podem tudo. Aí a gente pergunta, está certo? Estava certo enquanto tinha uma relação quase que de amizade, toma lá da cá. Mas numa escolha absolutamente dentro de critérios de moralidade, de ética, etc., fica difícil. Fica muito difícil o exercício de tanto poder em um tribunal. Haja vista que eles não estão aguentando e estão com um trabalho atrasado, embora trabalhem muito, existe um grande atraso na prestação jurisdicional, porque realmente é um absurdo. Agora, o sistema quis assim. É uma forma de controlar totalmente tudo que se passa na nação através de vamos dizer assim, um funil. E no final de tudo são aqueles 11 magistrados que têm o poder total sobre a nação. Então eu a senhora acho... não mexeria no processo de escolha? Não. Está certíssimo. Do Supremo Tribunal Federal, eu acho que está certíssimo. Eu mexeria na competência. A competência é que me deixa preocupada. Eu acho, e a tendência, é uma tendência, sem dúvida alguma, todos os que estudam Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, verifica que a tendência é ele se tornar uma corte constitucional. Né? Estritamente, exclusivamente. Exclusivamente. Agora, vamos para os tribunais superiores. A escolha. Também já poderei muito, inclusive na época que eu me candidatei a uma vaga no STJ e que me candidatei por candidatar, achava que não tinha grandes chances, porque eu sempre fui muito crítica do Poder Judiciário. Não é agora que eu sou crítica. Eu sou crítica desde que eu sou juíza de primeiro grau. E as pessoas entendiam que os ministros não votariam em uma pessoa que fosse assim, tivesse essa personalidade. E um pouco boca rota, porque eu falo. E eu falo porque eu entendo que se você não falar, não adianta você querer mudança. Você muda a partir de um discurso onde as pessoas lhe ouvem e passam a aderir ao que você está dizendo.
né? Então, eu acho que falar é o exercício de poder também. Então, eu falo não porque eu seja uma falastrona, eu falo porque eu entendo que é uma arma política que eu tenho para fazer com que a minha casa possa evoluir. De forma que eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, primeiro, uma escolha que é a própria casa que faz. Porque nessa escolha são os 3 poderes que fazem parte. Então, os próprios magistrados que conhecem o trabalho, vamos dizer assim, conhecem, entre aspas, mas deveria conhecer, faz a escolha. Manda para o presidente da República. Então, o Executivo tem participação nisso. E depois vem para a homologação do Senado Nacional, do Congresso Nacional. Veja bem, o que está errado em todo esse processo? Porque se a gente olhar a Constituição, é fantástico. É fantástico. Mas o que está errado? O que está errado é a nossa cultura. Porque nós somos muito pouco institucionais, nós somos muito mais afetivos, amigos dos nossos amigos, do que amigos da instituição. Então, quando nós fazemos a escolha para uma lista tríplice nos tribunais superiores, nós temos uma tendência de colocar as pessoas que a gente quer bem. Às vezes são pessoas que não são as mais adequadas para estar ali, mas nós escolhemos por um dever de afeto, ou para pagar um favor, ou a pedido de alguém que a gente quer muito bem. E aí já começa errado. Aí vem a escolha do presidente que não sabe de nada. Ele vai abrir um dossiê e verificar quem foi que pediu para aquele candidato. E aí começa a pedição, que é uma coisa fantástica. Por exemplo, os candidatos passam pelo Congresso, a gente vê os candidatos circulando o Congresso para pegar um pedaço de papel e os deputados botarem ali o nome. Se chegarem 10 listas, os deputados botam o nome nas 10 listas. E a pessoa sai toda feliz porque está sendo apoiado por A, por B, por C e etc. E a gente sabe que nisso aí, só 2, 3 ou no máximo 4 pessoas é que decide quem é que vai ou que não, que tem influência presidente da República. Aí nós vamos para a sabatina. Sabatina é uma homologação. Né? Geralmente coloca um relator que tem a relação de amizade com quem vai ser sabatinado. Agora virou lugar comum, na véspera da sabatina, aquele que vai ser sabatinado começa a percorrer os gabinetes para perguntar, olha, senador, olha lá, hein, não aperte muito, não sei o quê. Né? E o que é isso? Então, é uma intimidade indecente. É um exercício de afeto, de amizade, de parceria. Não é um exercício de instituição. Ninguém está preocupado em fazer do ministro aquele mais adequado. E qual era a fórmula que a senhora sugeriria em substituição a essa? Que essa, de qualquer maneira, tem a participação dos 3 poderes. Não existe. O que nós temos de mudar é a nossa cultura. Certo. E cultura não se muda de uma hora para outra. Nós temos de esperar, né? Nós temos de esperar. Eu li, por exemplo, um artigo a semana passada, eu achei interessante, eu cheguei a tirar, né? Porque eu achei muito bonito, dizendo o seguinte, todos falam muito de problema de corrupção, do poder legislativo, etc, etc. Mas o legislativo a gente tira da onde? O povo, o voto popular. Pronto. Então nós temos os nossos representantes. E se nós colocamos os nossos representantes, nós temos de aplaudi-los e fiscalizá-los. É isso que nós temos de fazer. Fala nisso. Depois que deixar a toga, a senhora pretende entrar na política? Não tenho ainda nenhuma observação a esse respeito. O que eu acho é o seguinte, eu costumo dizer que eu me preparei a vida inteira para ser
Ministério Público, que eu fui Ministério Público. Depois eu fiz concurso e fui ser magistrada. Aí vesti a toga e fiquei muito bem nela. Me senti muito bem nela. E cumpro o meu papel com muito zelo, porque eu gosto de ser juíza. E eu nunca pensei em outra coisa. Eu acho que a incursão na política é uma outra área. É algo que eu não conheço. Eu daria um pulo no escuro. E aí eu quero dizer o seguinte, eu digo sempre, eu brinco, eu vou ficar como uma falsa baiana, né, que entrei na roda e não sei sambar. Né? Ministra, muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer mais uma vez a gentileza da ministra Eliana Calmon ter atendido ao nosso convite. E quero lembrar, antes de me despedir, aos nossos telespectadores que podem enviar comentários, sugestões ou críticas ou telefonando no 0800 61 2211 ou acessando o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.